Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra junto comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Mais uma vez, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Aleluia. Aleluia. Podemos tomar seu assento em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a vida de Jesus. Dentre alguns motivos que Jesus decidiu se fazer como um homem, como eu e você, sabemos que o motivo principal é se tornar o Cordeiro de Deus, nos substituindo, fazendo a substituição de algo que nós, seres humanos, estávamos condenados a pagar. Ele agradando ao Pai, e o Pai amando de tal maneira cada um de nós, ele decidiu vir, se fazer homem, como eu e você, para fazer essa substituição. Pagar um preço que era para eu, para você, para a humanidade pagar. Ele decidiu fazer isso. Esse é o principal objetivo. Pagar o preço da redenção, da salvação do ser humano. Mas dentre esse maior objetivo, que era a substituição, a redenção, fazer a reconexão do homem para com Deus, eu quero tratar aqui de alguns assuntos, também se referindo a Jesus Cristo. O porquê que ele se tornou homem aqui na terra. E o primeiro tópico que eu quero abordar é que Jesus veio revelar Deus aos homens. Como lemos, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu o Pai, mas ele, o Filho unigênito, que está junto do Pai, ele é quem o revelou. Aleluia. É ele quem manifesta a presença de Deus. Aleluia. Para nós. Um outro versículo, João ainda 14, de 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Yes. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e os têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe respondeu: há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que vocês dizem, mostra-me o Pai? Jesus é a revelação de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus veio revelar o coração do Pai. Aleluia. E quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, talvez para nós passe um pouco despercebido, porque não é da nossa tradição, não é da nossa cultura, nós não somos judeus. Mas aqui ele falou algo, uma chave muito importante e especial. Porque os judeus, eles sabiam, né, a gente também sabe que Deus deu uma ordem para Moisés para fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo era uma amostra do que tem lá no céu, se tornando uma sombra. E esse tabernáculo, se você for estudar a fundo, todos os detalhes se remetem a Jesus Cristo, como uma tipologia de Jesus. E esse tabernáculo era dividido em 3 repartições: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E para cada entrada tinha uma cortina que dava acesso a outra sala. E aí uma cortina, um portal que dava acesso a uma outra sala. E quando Jesus disse: eu sou o caminho, caminho era o primeiro portal que dava acesso ao átrio.
Quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a vida era o segundo portal que dava acesso do átrio ao lugar santo. E quando ele disse, eu sou o caminho, aliás, a verdade, esse segundo portal, e quando ele disse, eu sou a vida, ele está se referindo que ele é o portal do lugar santo ao lugar santíssimo, que nos remete a revelar o coração do Pai ali naquele lugar. Aleluia. Em outra ocasião, Jesus ele vem dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então Jesus veio revelar o coração do Pai ao homem. Então, o que vemos de Jesus, vemos o Pai. Jesus é a revelação de Deus. Uma outra situação, no qual Jesus veio e se fez homem, com os mesmos sentimentos como eu e você. Ele veio para fazer o que Adão não fez. Jesus veio fazer o que Adão era proposto a fazer e não fez. Como assim? Romanos 5, 12 ao 15 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade. Porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia um pecado no mundo. Mas o pecado não era levado em conta porque não havia lei. Porque essa é a função da lei. É botar um limite. É estabelecer um limite. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão lá de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito de Deus não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, Adão no caso, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos de nós. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio nos vivificar novamente, veio nos reconectar com Deus. Ele veio fazer o que Adão estava estabelecido. Adão foi criado e colocado em um lugar específico, e ali na viração do dia, da tarde, Deus descia e passeava pelo jardim, e ali conversava face a face com Adão. Havia uma conexão, havia uma interação entre a criação e o Criador, mas devido à desobediência oportuna, essa conexão foi rompida. Aí então veio Jesus para modificar isso. 1 Coríntios 15, 21, 22. Visto que a morte veio por um homem, porque por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados. Aleluia. Em Cristo Jesus. Aleluia. Então Adão, que era a obra-prima da criação de Deus, através de Adão, que exalava a vida de Deus, devido à sua desobediência, passou a exalar a morte. A morte entrou no mundo por causa daquele ato que ele cometeu. E a palavra de Deus aqui está dizendo, por causa de um só homem, a morte reinou. Mas também por causa de um só homem, a saber, Jesus Cristo, a vivificação. Aleluia. Em Cristo será oportuna a todos. Aleluia. Uma outra situação que Jesus veio fazer, ele veio recuperar a imagem e semelhança que Adão perdeu. Então Adão, além de ter perdido a vida, essa conexão com Deus, ele também perdeu a imagem e a semelhança. Todos nós sabemos que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes a gente pergunta, o que é imagem e o que é semelhança? Imagem é Deus colocando na sua criação parte dele. Deus colocou em nós parte dele. Os atributos morais. Ou seja, Deus, ele tem algumas qualidades. Os seus atributos morais, ele compartilha com o ser humano. Porém, os seus atributos pessoais, isso ele não compartilha. O que é os atributos pessoais? Os atributos pessoais é onisciência, ele tudo sabe. Onividência, ele tudo vê. Onipotência, ele tem o poder de tudo. Então, ou seja, esses atributos, ele não compartilha com o ser humano.
porque isso é parte dele. Mas os atributos morais, que é o amor, a misericórdia, a benevolência, né? O fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22, aquilo lá é algo que Deus compartilha com nós, seus atributos morais. Então, quando somos referindo à imagem de Deus, é essa capacidade intelectual de comunicação. É a capacidade de comunicar com Deus. Imagem. Semelhança é a capacidade de autonomia de escolhas. Coisas que os outros, a outra criação, as demais criação, tudo que Deus criou, não tem isso. Eles são irracionais. Só o ser humano foi feito de forma... Eles foram feitos no atacado, numa única palavra, que a terra, né, produzam aí os animais, que as águas produzam os peixes marinhos, os animais marinhos e as aves dos céus. Mas quando foi criar o ser humano, ele foi lá e formou, modelou, e soprou, e fez imagem, semelhança dele. Então somos imagem, né? Temos essa capacidade de raciocínio lógico, né? De comunicação intelectual, e semelhança, essa capacidade de autonomia, de escolha, né? Que é o livre-arbítrio. E lá em Gênesis 1:26, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem está no plural, sim ou não? Sim. Porque ali estava a Trindade reunida. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, fazendo uma elaboração de como seria a obra-prima da sua criação. E eles disseram, façamos. É no plural. Reunião da Trindade, né? Decidindo ali como iria estabelecer o universo, criar o ser humano, estabelecer as coisas. Mas olha só que interessante, Efésios 1:4-6 diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. Então, ou seja, antes da fundação do mundo, antes de criar tudo, lá na eternidade passada, Deus já havia um plano para mim, para você, quando ele iria criar todo o universo. E ali então está no plural, façamos! Nessa reunião foi determinado que a criação, a obra-prima, seria a sua imagem, a sua semelhança. 1 Pedro 1:20, ele fala assim, ele foi concedido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, ou seja, a palavra de Deus confirmando que foi antes da fundação do mundo, antes da criação, já havia algo estabelecido. Apocalipse 13:8, e todos os habitantes da terra adorarão a besta, e eles são eles que não têm o nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Que foi morto antes da fundação do mundo. Então, ou seja, antes de criar, ele já era considerado o Cordeiro de Deus. Aleluia. Que haveria de ser morto. Às vezes dá um nó na nossa cabeça, pô, mas por que Deus criou o ser humano e sabia que ele ia fazer as coisas erradas e ainda assim criou, né? Às vezes dá esse nó na nossa cabeça. Deus é sabedor de todas as coisas. Isso é para a gente saber que nós não fomos feitos robô. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem as suas escolhas. E vamos chegar aqui, ó. Deus, através da sua onisciência, sabedor de todas as coisas, ele já sabia que o ser humano iria falhar e que precisaria estabelecer um outro plano para o resgate. Por isso que quando a palavra de Deus fala que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, aqui no início falamos, façamos a nossa imagem e semelhança. Mas daqui a pouco, já antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro que foi morto. Então, ou seja, ele fez o plano A. Aleluia. Qual é o plano A, pastor? O plano perfeito de Deus para a humanidade. Lá no plano A, se façamos a nossa imagem e semelhança, é o que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém. Se você andar nos meus caminhos, você vai ter uma vida assim. Aleluia. Ele escreveu um livro, uma história linda, maravilhosa para você. Para cada um de nós. Salmo 139, depois você lê que você vai ver isso. Antes mesmo de... Ainda quando estava em formação no ventre da sua mãe, eu já te chamava pelo teu nome, já tinha estabelecido todos os seus dias. Aleluia. Esse estabelecer todos os seus dias é o plano A de Deus.
Muitos pensam que, mas Deus, pera lá, Deus já escreveu algo, mas foi isso que eu estou vivendo aqui, é o que Deus separou para mim. Não é isso que você está vivendo, não é essa talvez uma vida frustrante, uma vida de derrota, de trauma. Não é isso. Entenda, você é imagem e semelhança. Imagem, comunicação, semelhança, escolhas. Você não é robô. Deus criou um plano A para você. Um plano perfeito de Deus para a sua vida. Mas você tem as suas próprias escolhas. E nas suas próprias escolhas, às vezes, você determina o caminho que você quer andar. Às vezes, o plano A está aqui e você está aqui no plano A. Mas às vezes você dá uma escapadinha para cá e cria o seu próprio plano B. Mas daqui a pouco você volta para o plano A, mas daqui a pouco você sai e vai para o plano B de novo. E assim vai e volta. Você vai conseguir estabelecer o plano A de Deus na sua vida quando você viver no centro da vontade. Aleluia! Aí sim você vai saber o que é a boa, perfeita. Meu Deus! Aleluia! Oh, glória! Mas enquanto você continuar andando no plano B, você vai ter altos e baixos na sua vida. Ora você vai estar bem, ora você não vai estar. Porque são as suas escolhas. Mas a palavra de Deus nos dá uma direção. Yes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Luz para o meu caminho. Oh, glória. Ela ilumina o caminho para o plano A. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, Deus criou o plano perfeito, o plano A. Nós, seres humanos, criamos o plano B, aquilo que queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, errando a maioria das vezes, criando problemas e jogando a culpa em Deus. É bem assim, não é? Mas Deus, Ele também criou o plano C. Deus criou o plano perfeito. Nós andamos no plano B, a nossa vontade, que muitas vezes não é a vontade de Deus. E isso nos afasta da presença dEle. Mas Deus ainda assim criou o plano C, para resgatar você do plano B e te levar para o plano A. Aleluia! Nós vemos isso, Jesus. Deus estabeleceu o plano B, o C, para você resgatar a humanidade através do Cordeiro de Deus, trazendo-o de volta. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Glória a Jesus! Consegue entender isso aqui? Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia! Vocês estão entendendo? Sim. Deus tem um plano perfeito para você. Mas você quer andar do seu jeito, ao seu modo, à sua maneira. Você não tem paciência de esperar as coisas acontecerem. Você não tem paciência de esperar em Deus. E quer resolver na tua força. E acaba gerando confusão. Acaba gerando frustrações, medos, insegurança. Aí você vai, Deus, tu me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Ele criou o plano C para te resgatar. Ele criou o plano C, enviou o seu filho para te reconectar com Deus novamente, para que você possa sentir a porção do Espírito Santo e então viver o plano A de Deus. Vamos na Bíblia? Gênesis 1:27. Assim criou o homem à sua imagem. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Aqui veja bem. Deus criou o ser humano à sua imagem. A sua imagem, ela está no singular, ou seja, no pessoal. Lembra que falamos agora há pouco, lá numa reuniãozinha, que Deus está, façamos o homem, façamos plural. A Trindade reunida. Mas quando criou o ser humano, criou a imagem. A sua imagem o criou. A imagem de quem? A imagem do Filho. A imagem de Jesus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Adão foi criado à imagem de Jesus. E quando, nas suas escolhas, ele optou pelo plano B, fazendo o desejo do seu coração, querendo agradar a Eva, alguma coisa nesse sentido, foi lá e fez algo que Deus tinha proibido. Plano B. Veja só, se você falar em Gênesis 5, 1, 2, diz assim, a genealogia, ali dos primeiros. E este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o ser humano, a sua imagem o fez.
Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Então aqui, Gênesis 5, 1 e 2, está falando que Deus, no dia que o criou, o ser humano, fez a sua imagem. A imagem de Deus o fez, sim ou não? Sim. Então, a Bíblia aqui, mais uma vez, confirma que o primeiro homem, Adão e Eva, foram feitos à imagem de Deus. Né? A imagem e semelhança de Deus. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho. A sua imagem. Conforme a sua semelhança. Ele deu o nome de Sete. Entenda uma coisa. Deus criou ali a obra-prima da sua criação, a sua imagem e sua semelhança. Mas pelas suas escolhas, esse Adão, ele destruiu a imagem de Jesus. Através da desobediência, a partir da sua queda, a sua geração se tornou corrompida e gerada conforme a imagem e semelhança de Adão, que é corrompida. Por isso que toda a humanidade está contaminada. Porque é descendente de Adão. E todos nascem em pecado, debaixo dessa maldição. Já dizia o salmista Davi no Salmo 51. Em pecados fui gerado. Jesus veio reconstruir em nós essa imagem que tinha sido estabelecida antes da sua queda. Aleluia. Obrigada, Jesus. Ele veio restituir essa imagem. Aleluia. Vamos para a Bíblia? Romanos 8, 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aleluia. Jesus morreu, ressuscitou, e aqui o Paulo, autor da carta de Romanos, ele vem dizendo: Deus nos separou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Aleluia. Ele resgatou essa imagem. 1 Coríntios 15, a partir do 45, diz assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é o seu último Adão? Jesus. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. Primeiro o homem foi formado do pó da terra e é terreno. O segundo homem foi formado no céu. Entende por que Jesus não poderia ser gerado entre uma relação de um homem e uma mulher? Entende por que ele precisava ser gerado pelo Espírito Santo? Para quebrar essa maldição. Tinha que ser diferente. Às vezes a gente pensa que Deus só queria um espetáculo. Oh, nasceu ali de uma virgem. Não, tem um porquê. Ele não podia dar sequência nessa maldição que foi gerada através de Adão por toda a humanidade. Então, o primeiro homem foi gerado da terra, do pó da terra, das coisas naturais. Então, Jesus foi preciso ser gerado do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. E aqui a palavra de Deus continua. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Ou seja, nós. E como um homem celestial, assim também são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que entrega a sua vida a Ele, além de ser chamado de filhos de Deus, Ele coloca em nós a sua imagem, a sua semelhança. Como está aqui, somos naturais, somos herança, herdeiros, né? Do erro, da transgressão de Adão, porque somos naturais. Porém, aquele que nascer de novo da água e do Espírito se tornarão homens celestiais. Aleluia. Está entendendo o que é o poder do novo nascimento? Aleluia. Como posso voltar para o ventre da minha mãe? Se já sou velho. O que importa é nascer de novo da água e do Espírito. Oh, aleluia. Glória a Deus. O
Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em... Espírito em verdade. Não é natural, não? Não. Porque natural é coisa do Da terra. o homem natural. Descendência de Adão. Mas aqueles que é gerado no Espírito em Jesus Cristo, ele se torna um homem espiritual. Aleluia. Deus é Espírito. Oh, E glória. importa que nós o adoramos em Espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, Jesus veio recuperar a autoridade que Adão perdeu. Além de Adão ter perdido a imagem e semelhança que Jesus resgatou, ele também perdeu a autoridade. Veja só, Gênesis 1, 26. Jesus falando, Deus falando. Tenha ele domínio sobre os peixes, as aves dos céus, todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Tenha o homem domínio. O homem foi criado para dominar. Deus, quando criou o ser humano, Adão e Eva, colocou para governar, para ser governantes ali no jardim. Para cuidar, para zelar, para cultivar. Ele nasceu para dominar. Aleluia. O Glória. ser humano nasceu para ser dominador. Deus criou o ser humano e lhe deu uma autoridade. Essa autoridade era de governo. Mas olha só o que diz a palavra de Deus lá na segunda carta de Pedro 2,19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Por quê? A pessoa é escrava daquilo que a domina. A pessoa é escrava daquilo que a domina. Se tem alguma coisa que te domina, você é escravo daquilo. Você se torna escravo daquilo que está dominando a sua mente. Que impulsiona você a tomar algumas atitudes que não agradam a Deus. Você virou escravo daquilo que está te dominando. E quando Adão deixou ser dominado por essa ganância, né, de se tornar igual a Deus, o mesmo desejo que Satanás teve antes da sua queda. Porque se você parar para ler o texto, olha só, a serpente disse para Eva assim, ó, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, semelhante a Deus, conhecendo o que Ele conhece, sabendo o que Ele sabe. Desejo da ganância. Adão e Eva foi pego aí, no desejo da ganância. Agora você quer ver qual foi o pecado de Satanás? Por que ele caiu? Vamos lá? Isaías 14. Aqui é uma profecia referente ao rei da Babilônia, mas que dá referência, uma tipologia da queda de Satanás. Veja como você caiu do céu, a estrela brilhante, filho da alvorada. Veja como você foi lançado por terra. Você debilitava as nações. Você pensava assim: subirei aos céus, exaltarei no meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu Deus. Viu onde foi a queda do rei da Babilônia? Querer ser grande demais. Sabe qual foi a queda de Satanás? Querer ser grande demais. Sabe qual foi o problema de Adão e Eva? Querer ser grande demais. Meu Deus. Isso desceu para o coração deles e eles se tornaram escravos disso. Pela desobediência de Adão, Satanás, por legalidade, tomou as autoridades que Deus tinha direcionado ao ser humano. Então Deus deu essa autoridade de domínio, de governo para o homem. Obra-prima da sua criação. Mas por legalidade, ele perdeu isso para Satanás. E eu provo para você na Bíblia. Jesus veio resgatar essa autoridade que foi perdida. E olha só. Quando Jesus, aqui ó, Mateus 4:8 diz assim: quando Jesus foi levado para ser tentado lá no deserto, assim o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todas as nações do mundo e toda a glória delas, e disse assim: eu te darei tudo isso. Alguém só tem poder para dar alguma coisa quando possui, sim ou não? Então, ou seja, aqui prova que essa autoridade
estava sobre ele. Satanás estava com essa autoridade sobre toda a humanidade. E disse assim: se você ajoelhar e me prostrar e me adorar. Esse domínio que foi estabelecido para Adão lá atrás, ele perdeu e agora está na mão de Satanás. Mas Jesus veio mudar essa história. Quando lá em Gênesis, lá em João 19:30, Jesus ali na cruz, ele fala assim: está consumado. Aleluia. Inclinando sua cabeça, entregando seu espírito. Quando diz está consumado, ele está querendo dizer assim: foi feito. Aleluia. Cumpri a minha missão. Aleluia. Jesus toma esse poder de Satanás, essa autoridade perdida, e devolve ao ser humano através do seu nome. Depois que ele ressuscitou, apareceu ali alguns, ficou alguns dias ali na terra, mas antes da sua partida aos céus, ele reuniu ali todos os seus discípulos, uma galera, e disse assim, Mateus 28:18. Jesus aproximando falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tremendo. Aleluia. Porque muitas vezes nós agimos, pastor, como um derrotado, como um fracassado, sendo que uma autoridade já foi estabelecida na tua vida. Sabe por que a gente vive cambaleando? Porque a gente não sabe exatamente do que Jesus conquistou por nós. Aleluia, é verdade. E hoje eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você: você voltou a ser imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Ele te resgatou e te deu uma autoridade no seu nome. Aleluia. Jesus se fez semelhante a nós para reconquistar essa autoridade. Ele precisava se manifestar como homem carnal, como eu e você, para recuperar essa autoridade. Porque a luta não foi de cima para baixo, mas foi de baixo para cima. Porque se você pegar a Bíblia, e você vai ver que o ser humano foi criado inferior aos anjos. Ou seja, Satanás está superior a nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém inferior aos anjos. Seria muito fácil Jesus como Deus, um estalar de dedos, de acabar com essa história, com essa bagunça toda. Seria injusto. Ele falou assim, por escolha do ser humano, eles optaram em não viver o plano A. Mas eu vou me fazer como ser humano e vou aplicar o plano C, resgatando ele de volta para o plano A, para que todo aquele que crê seja salvo. Aleluia. E olha só o que Filipenses 2 fala: tendo entre vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando-se semelhante aos seres humanos. Veja só, para Deus recuperar, para Deus, Jesus resgatar essa semelhança em Deus, ele precisou se fazer semelhante aos homens, para resgatar a semelhança de Deus novamente. E reconhecido com figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Aleluia. para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esse é algum dos motivos de Jesus ter se materializado como um homem, encarnado como um homem, como um ser humano como eu e você. Eu creio, Pai. Além da substituição, que é o primeiro ápice, né? Resgatar a salvação, pagar o preço. Ele veio fazer algumas coisas que Adão perdeu no meio do caminho, pelas suas escolhas. E hoje você tem o poder de escolhas na sua mão também. Procure andar diligentemente a sua vida.
guardando no teu coração a palavra de Deus e sendo orientado, guiado pelo Espírito Santo, para que você então possa viver o plano A de Deus, Aleluia. se tornando um filho, semelhante ao Filho, Amém. Glória a Deus. e podendo viver em autoridade nessa terra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Glória a Deus.